Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começando aí mais uma live especial aqui no Instagram. Muito bom dia, Leonardo Gonçalves, Wagner, Felipe Neri, que tá sempre aí com a gente. Minha mãe querida, te amo, mãe. Iago, Gian, Fanegri, Henrique, Bruno, muito bom, pessoal. Muito bom dia a todos, Araújo. Muito bom dia a todos. Vamos começar mais uma live especial hoje. É um conteúdo que vocês vêm pedindo em todas as lives, né? A minha equipe está separando todas as dúvidas e todas as solicitações de assunto. Então, se você quer um assunto na live aí 707, pode mandar uma mensagem por direct pra gente, que minha equipe está separando os principais assuntos. E desde que a gente começou essa operação 707, um dos principais assuntos que o pessoal vem me pedindo é como operar mini índice com índice, como operar mini dólar com dólar, né? Na verdade, como funciona essa interação entre mini contratos e contratos padrões, tá bom? Bom dia, Oliver, Marcelo, Isaías. Fala, Vitinho, muito bom ter você aqui, Vitinho Borleng, saudade de você e de seu irmão, mano, muito bom ter você aqui. E essa questão dos mercados, dos mini contratos está mudando muito, né? O mercado ele já vem aumentando o volume há bastante tempo, mas ano passado essa situação explodiu, tendo que adaptar aí as nossas avaliações, as nossas ferramentas no mercado, tá bom? Então é isso, vamos aproveitar aí para jogar esse metajogo do Instagram, né? Uma forma aí de retribuição, de contribuição por esse conteúdo de valor que eu vou entregar para vocês. Acelerem aí os coraçõezinhos. Aqui no botão, no canto inferior direito, tem um aviãozinho, né? Uma asinha, você clica ali e você consegue compartilhar com 5 amigos de mercado essa live que vai falar sobre mini contratos e cheio. Então vamos acelerar a live, um conteúdo bem interessante aí para todo mundo, tá bom? Boa. Então é isso, pessoal. Como que funciona os mini contratos, tá? Só explicar um pouquinho aqui para nivelar todo mundo e aí a gente vai para a parte mais avançada aí de como que funciona os mercados, tá bom? Antigamente só existia os contratos padrões, né? Só existia o dólar futuro, contrato cheio ou contrato padrão. No mercado a gente fala assim, né? Contrato cheio ou contrato padrão. E só existia o índice futuro, contrato cheio ou contrato padrão. Só pra vocês entenderem, na época que eu comecei a operar, lá em 2008, o índice cheio, né? O índice futuro, contrato cheio ou contrato padrão, eram de 10 contratos, não podia operar de 5, só o dólar era de 5. Então era muito mais pesado operar o índice, né? Se vocês não sabem tanto da minha história, mas eu comecei no mini índice. Os meus primeiros 6 meses foram no mini índice e um dos motivos que me fizeram mudar para o mini dólar, mudar para o dólar cheio, é que naquela época, para sair do mini índice e ir para o cheio, eu tinha que sair de 20 lotes que eu operava mais ou menos, 10 a 20 lotes, não conseguia operar mais que isso no mini porque não tinha liquidez, eu tinha que sair para 50 lotes, que era operar 10 do cheio, né? Então era uma mudança de degrau financeiro muito, muito grande. E aí eu decidi testar o dólar, porque eu conseguiria operar de 5 lotes do dólar cheio, e aí foi uma trajetória de 3 meses de adaptação, onde eu operava índice, perdia no dólar, operava índice, perdia no dólar, operava índice, perdia no dólar, eu comecei a ganhar no índice, ganhar no dólar, perder no índice, ganhar no dólar, e comecei a empatar, e depois eu comecei a ganhar muito mais no dólar do que no índice. Foi o momento que eu decidi realmente fazer a transição de mercado, né? Então eu tenho uma experiência lá atrás de como que começou esses contratos esses mini contratos, né? E como que foi
a visão dos mini contratos. Uma coisa muito interessante, e eu falei lá no meu áudio do Telegram, né, tem até uma reflexão dele lá, né, que eu falo 3 lições de uma lenda do mercado, que é o Roberto Lombardi. Ele foi a pessoa que incentivou os mini contratos na BMF lá atrás, né? Ele viu esse movimento lá nos Estados Unidos com os mini contratos do S&P, do euro, e aí ele trouxe essa questão aqui para o Brasil. E os mini contratos funcionam como a possibilidade, né, como a abertura do mercado futuro, primeiro para pequenas empresas, né, porque o objetivo do mercado futuro é você fazer a proteção, né? Por exemplo, um produtor de café, ele pode fazer a proteção da safra dele de café através da venda de contratos futuros de café. Então o objetivo principal do mercado de futuros é proteção, é hedge. Só que com isso também abre a possibilidade de especulação, né? Todos os mercados necessitam de especuladores, porque todos os mercados necessitam de liquidez. E aí abriu-se a possibilidade de pessoas físicas com um tamanho menor adentrar aos mercados futuros através dos mini contratos. Só que foi longos e longos anos para esses mercados realmente pegarem volume e ir acelerando, né? Naquela época lá atrás, os mercados, os mini contratos que tinham mais liquidez, para vocês entenderem como que o mercado vai mudando a dinâmica, os principais mini contratos era café e boi, né? Era café e boi. Aí o mercado foi mudando, acelerou muito o mini índice. O mercado de dólar demorou para pegar tração, demorou bastante para pegar tração, e o índice sempre na frente aí. Só para vocês entenderem, agora nos Estados Unidos, quase ninguém opera os contratos cheios. O contrato de S&P 500 futuro, que é o contrato maior, praticamente nenhum participante opera, só ordens muito, muito grandes. O grande volume está no mini S&P futuro, né? O que é S&P 500, André? É como se fosse o Ibovespa aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, mais ou menos aí 70 empresas, lá nos Estados Unidos, as 500 principais empresas, né? E aí lá a gente tem o mini S&P futuro. E aí eles avançaram nessa questão e agora eles oferecem os micro contratos. Então lá a gente tem 3 tipos de contrato: contrato cheio, mini contrato e micro contrato, tá? Então possibilita muito a pessoa física operar nesses mercados, tá? Com uma facilidade muito grande, tá bom? Voltando agora para o Brasil, então os mercados começaram a acelerar aí, e de 2019 e principalmente 2020, a gente teve uma explosão de pessoas físicas no Brasil. A gente também teve a liberação da RLP, né, que é os provedores de liquidez, para as pessoas que atendem, para as corretoras que atendem pessoa física. Então várias questões estruturais, tá, fizeram o grande aumento do volume nos mini contratos, além também do grande aumento dos HFTs e dos robôs de arbitragem que fazem troca entre os contratos, né? Se você não sabe, um contrato do cheio equivale a 5 contratos do mini. Então existe essa relação, né? Um contrato do cheio equivale a 5 contratos do mini. Como o cheio é operado de 5 em 5, cada 5 contratos do cheio, cada 5 contratos do Dow Fut equivalem a 25 contratos do WDO Fut. Cada 5 contratos do Indy Fut equivalem a 25 contratos do WinFut, tá? Essa é a relação 1:5 dos contratos padrões e dos mini contratos, tá? A gente sempre analisou o volume no mercado cheio. A gente sempre analisou as variáveis de tape reading, que eu chamo de volume direcional, né? Para onde os grandes participantes estão apontando o mercado, para onde estão consumindo liquidez. O nosso foco no mercado é entender os fundamentos, entender como o mercado realmente é,
entender como os participantes operam e entender as variáveis de tape reading que balizam toda a tomada de decisão no mercado. E a principal coisa que a gente tem que olhar é deslocamento de preço através do consumo de liquidez, né? E o grande volume, os grandes deslocamentos ainda aconteciam nos contratos cheios. Agora, essa realidade vem mudando, né? Então a gente vai separar essa live em duas partes. Primeiro, eu vou falar aqui do índice futuro e do mini índice, que tem uma particularidade, e depois eu falo aí da questão do dólar cheio e do mini dólar, tá? Os volumes no mini índice aumentaram muito, de forma absurda, assim, é um volume muito grande, mas o principal que chama mais atenção nessa diferença é a quantidade de negócios, tá? Eu acabei de entrar aqui no Profit pelo celular e peguei para vocês, eu vou ler aqui, tá? Índice futuro, número de negócios ontem, 20 mil negócios. Olha a diferença. WinFoot, que é o mini índice, 3 milhões e meio de negócios. É uma diferença de 175 vezes, tá? Aí a gente vai para volume, 120 mil no índice futuro, 14 milhões no mini índice, de 10 a 15 vezes normalmente. Mas o que chama mais atenção é o volume financeiro. 14 bi e meio no índice cheio, 340 bi no mini índice. Normalmente essa relação fica de 20 a 25 vezes. Mas o que mais importa para a gente, além desse volume, o que mais importa para a gente é o número de negócios, que é a oportunidade que a gente tem de liquidez, de entrar e sair no mercado. Então são 175 vezes de diferença, tá? Você tem que acompanhar o mini índice. Vai ser o seu principal ativo para operar agora é o mini índice. E você pode usar, e eu sempre recomendo usar o Profit Pro da Nelogica. É a plataforma que eu ajudei a desenvolver desde o começo. Antes só existia o Profit RT, e aí a gente trouxe o Profit Pro com toda essa visão profissional. Voltando aqui, só pulou a tela aqui. Então, a plataforma que eu recomendo é o Profit Pro. Foi a plataforma que a gente ajudou a desenvolver lá em 2013, 2014 e continua até hoje desenvolvendo novas funcionalidades. Através dessa plataforma e das ferramentas que a gente tem de tape reading, você consegue utilizar filtros. Você consegue utilizar filtros tanto no livro de ofertas quanto no histórico de negócios. E os filtros facilitam muito a operação no mini, tá? Então você vai ter seu livro de ofertas, seu livro de preços e seu histórico de negócios normal, sem filtro nenhum. E você vai ter mais um histórico de negócios filtrado. Você vai filtrar ordens acima de 5 e vai destacar ordens acima de 25. Então filtro acima de 5, você não vai ver negócios abaixo de 5 e você vai destacar as ordens, ou seja, elas vão ficar de uma cor diferente, no meu caso eu uso branca, acima de 25. Com isso você consegue eliminar bastante o fluxo de RLP, que é o fluxo de pessoa física, e o fluxo de HFT, que são os robôs, tá? E aí você consegue ter uma visão mais limpa dos mini contratos. Só que vocês não podem abandonar o fluxo do índice cheio. Então na mesma tela pequenininho ali, ou na tela auxiliar, você vai precisar de duas informações. Um livro de preços, tá bom? Um livro de preços, você precisa deixar ali na tela. E um histórico de negócios, tá bom? Você também pode filtrar esse histórico de negócios aí, se você quiser, acima de 5, tá? E destacar acima de 20, tá bom? Então, duas telinhas, um livro de preços e um histórico